Olá, pessoal! Falta menos de um mês para entrar de férias e Carol está como? Pam, pam, pam. Cantando Boemia Rapsódia pela casa. Então, galera, se vocês gostam desses vídeos de leitura de mês e preferem um vídeo mais curto, dá uma olhada lá no meu IGTV. Eu vou deixar o meu IG aqui embaixo, se eu conseguir editar no computador esse vídeo. Eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo, então vocês dão uma passada lá no Instagram e vão lá no meu IGTV, que vai ter esse mesmo vídeo, só que bem mais reduzido, tá? Que eu gosto de fazer um completão, dizendo com detalhes o que eu achei das histórias. O vídeo lá tem 6 minutos, esse aqui com certeza não vai estar 6. Então vamos lá conversar sobre as minhas leituras do mês de janeiro. Então, gente, eu li o De Volta Pra Casa, né? Que é esse livrinho que tava todo mundo colocando nas listas dos melhores do ano passado. E eu não achei o livro tão bom assim. Eu gosto da criação de universos que a autora coloca aqui, eu gosto da ideia, da fantasia que ela insere aqui, mas eu não gostei da trama em si. Ela joga uma menina em um colégio de crianças especiais. Aí tem uma situação ali que funciona meio como CSI, com adolescentes, e eles têm um caso lá meio para resolver, um negócio bem louco. E essa menina tá ali no meio dessa situação, tentando resolver a porra doida que tá aparecendo lá junto com outros guris. Então, assim, você não tem tempo, o livro é um livro fino, você não tem tempo de se adaptar aos personagens, de conhecer os personagens, de entender melhor os mundos, porque é bem confuso aqui o que ele tenta dizer. Existem como se fossem diferentes pontos, assim, de uma estrela, como se fossem pontas de uma estrela, e cada ponta de estrela existem tipos diferentes de universos. Então aqui dentro tem universos de pessoas mortas, tem um universo só de caveiras, tem um universo só de aranhas, e é como se essas crianças especiais elas tivessem o poder de ultrapassar essas portas e visitar esses outros mundos esquisitos. E quando elas voltam para a realidade delas, elas sofrem de um tipo de abstinência, elas sofrem como se elas estivessem dependentes daquele mundo. Então a história vai se rolar muito numa escola com crianças com esse tipo de abstinência, né, do mundo que eles viveram, que na cabeça deles foi muitos longos anos, e na verdade não foi tanto tempo assim. Então é isso, a ideia é muito boa, só que o desenvolvimento da história não rolou pra mim. A história é rasa, os personagens são rasos, você não se conecta com nada de nada. Enfim, não gostei. Gostei da ideia, mas não gostei da trama. Aí eu li o Kindred, finalmente eu acabei, né, o Kindred, porque o Kindred eu comecei em agosto. E como eu disse lá no Instagram, foi um livro que eu comecei e eu estava lendo ele quando a minha avó morreu. Eu estava literalmente lendo ele quando minha avó morreu. Então foi um livro que eu peguei ranço, assim, por muito tempo. Toda vez que eu pegava, eu me sentia mal e parava de ler o livro. Mas agora, no começo do ano, eu terminei de ler Kindred. E eu acho um livro importante, eu acho um livro, uma fantasia, uma ficção científica. Eu não sei muito bem qual é o gênero desse aqui. Eu acho que é uma ficção científica, uma fantasia, I don't know. Ficção científica. Ela é uma grande dama da ficção científica, dessa ficção científica, que vai falar de um período escravocrata dos Estados Unidos e de uma moça que é da década de 70, mas ela consegue viajar no tempo. Ela começa, no caso, nesse livro aqui, a viajar do tempo para visitar uma única pessoa nessa época de escravocrata, e ela é negra. Então a gente vai ver as situações em que ela passa, né, em que ela se coloca sendo negra nessa sociedade. Eu acho que faltou mais disso, de ver esse período escravocrata, a parte difícil dele. A gente vê algumas cenas, mas não o suficiente do que eu acho que a autora poderia ter colocado aqui. Mas eu gosto muito da mescla que ela faz entre a realidade e a ficção científica. Isso pra mim ficou maravilhoso. Então, assim, ela poderia ter feito mais, mas não é um livro muito atual, né? É de uma escritora que já tem uma certa idade, então a gente entende certas coisas. Ela foi incrível nessa junção entre mundos antigos, entre esse período antigo e a ficção científica. Acho que ela poderia ter sido um pouco mais ousada no final. Inclusive, eu segui com gana na história depois que eu peguei ele agora em janeiro, porque eu achei que ela ia fazer uma certa coisa no final da história que não foi o que aconteceu. Então eu me decepcionei um pouco com o fim. Na verdade, eu me decepcionei um bocado com o finalzinho da história. Mas até então a história é legal. Não consegui me conectar a personagem nenhum. Talvez ao vilãozinho, né, que não é bem um vilão, ao carinha que não é muito decente na história. Principalmente porque eu entendo a situação que ele vive. Tipo, é uma criança
é uma pessoa que está naquela determinada situação porque viveu determinadas situações também. Então a gente é meio que produto do meio. A gente pode fazer parte da gente na história, mudar a história da gente pode, mas a gente é produto do meio. Então vai de como a pessoa vai reagir durante, né, o crescimento dela a isso. Então super entendo aquele protagonista, super entendo aquele personagem. Acho que é a pessoa com mais vida assim na história. Gosto da Dana, que é a protagonista de verdade. Mas eu entendo esse guri na história, eu entendo a força que ele tem e eu gosto mais dele do que dela. Paciência, mundo. Li o Como no Filme, que é o prequel dessa série Recomeços, que eu já li o primeiro, que eu acho que se chama Em Pedaços, que é da Lauren Lane. Tem vários livrinhos, não, vários não, Carol, deve ter uns 2 livros da Lauren Lane publicados pela Paralela, e com esse é o terceiro, eu acho. Enfim, eu gosto muito mais do prequel do que do primeiro livro. O primeiro livro é um dramalhão, o livro inteiro. E tudo bem, né? O Young Adult, na maioria das vezes, o Young Adult, ele é um drama. Mas aqui a gente tem uma leveza incrível, assim, nessa história. A gente tem aqui uma recriagem do mito de Pigmalião, eu acho que é assim que se fala, que é a mesma, o Pigmalião, que é o mesmo mito onde se baseou... O Ela é Demais, o filme Uma Linda Mulher, que é aquela coisa da menininha feia, da menininha assim, que passa por uma transformação e vira uma big mulher. Pronto, mais ou menos é o que acontece aqui nessa história. E a gente entende que é isso que está acontecendo porque eles tramam para que isso aconteça, então eles sabem o que é o mito do Pigmalião, eles estão fazendo isso com a menina de propósito por um motivo específico. E aí eles têm esse trabalho para fazer juntos da faculdade, eles estão fazendo um curso, uma disciplina de roteiro para cinema. Então é esse roteiro que eles estão criando. Só que é o roteiro que eles estão baseando muito na vida real deles, porque tá um meio que precisando do outro ali naquela situação. Então eles passam por essa coisa da necessidade e da mudança. Então eu acho que em comparação ao primeiro, que tem aquele drama ali um todo, isso aqui é ouro. Eu gostei muito mais desse do que do primeiro, justamente porque ele me ensina coisas que eu não sabia, como esse negócio do mito do Pigmalião e que alguns filmes são baseados nesse mito. E eu amei saber disso. Os personagens são divertidíssimos, a trama segura as pontas de começo ao fim, um livro fino, mas a trama segura as pontas de começo ao fim. E não deixa a desejar em nada, o final é bonitinho, sabe? Aquele sorriso, aquele romancezinho que você termina com um sorriso no rosto. É o Como no Filme. Fico triste, assim, de perceber que ele é um livro tipo 0.5, né? Tem o livro primeiro, que é o Em Pedaços, e o 0.5, que seria esse aqui. Isso quer dizer que o personagem, ele não estava inserido na linha contínua da história, né? Que eu acho que é 1 e o 2, os livros. E esse aqui deveria ser um terceiro, esse aqui deveria estar entre 1 e o 2. Eu não entendi por que ele é o 0.5. De qualquer forma, pode ser uma questão de cronologia, né? Se você for fazer uma análise cronológica, eu acredito que realmente esse aqui venha antes. Mas por que não chamar de 1 e chamar de 0.5? Não compreendi a ordem da autora, não compreendi o que ela quis fazer, mas enfim, eu gostei muito mais desse do que do outro. Vamos ver o que eu vou achar do livro do Michael. Li o Pipocando, já tem um tempão que tá na minha estante. Esse foi o mês de desencravar livros da estante. Tirei 3, 4, né? Se contar um outro aqui que já tem um tempinho. Enfim, eu tirei Pipocando na estante, eu tava aqui uma manhã esperando da hora pra sair pra trabalhar. Daí eu olhei pra ele, eu tava pensando no YouTube, eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e eu peguei pra ler, que vai falar sobre um canal, que eu esqueci o nome do canal, minha gente, eu já li 2 vezes o nome desse canal e esqueço. É sobre um canal de cinema, que inclusive esses meninos foram contratados pra um canal, um programa em um canal de TV, meu filho que me disse, meu filho que gosta muito deles. E então, aí é o livro que vai contar meio que a trajetória deles no YouTube, né, no canal. Eles são o maior canal de cinema da América Latina. Vai contar como foi a trajetória desses 2 meninos. E o livro vai falar sobre isso, né, sobre as dificuldades, sobre o que eles passaram, como foi tudo, a criação de tudo. E o livro tem umas coisas muito didáticas, que é mostrar, por exemplo, como é o estúdio onde eles gravavam. Não sei se eles ainda gravam, porque eu nem conheço esses guris. E aí no final tem tipo um manual de sobrevivência do youtuber, sabe? E assim, eu tô num momento muito desmotivada com o YouTube, porque a quantidade de pessoas que assistem YouTube diminuíram drasticamente. Então, se eu já sou um canal pequeno, que nunca tive muitas visualizações, tá pior, tá muito pior. Então assim, eu perco tempo pra gravar, eu perco tempo pra editar, entendeu? E pra vir pra cá, pra trazer um vídeo, pra pouquíssimas pessoas verem, isso tá me deixando muito desmotivada. Então acho que foi por isso que eu peguei esse livro. E esse livro me deu um up de dizer assim, velho, você tem que fazer porque você gosta, porque você se sente bem.
Então eu vou seguindo desse jeito. Não tenho periodicidade, eu acho que isso também conta, né? Eu acho que é importante esse povo que traz 2, 3 vídeos pro YouTube por semana. Eu acho que o YouTube ranqueia melhor essa galera, com certeza. Mas eu nunca consegui nem ter uma quantidade de visualizações boas em vídeos, nem quando eu tava fazendo aqueles vídeos que são todos os dias no mês, o Veda. Pronto, nem com Veda eu consegui. Então, poxa, eu trabalhei tanto aquele mês para poder lançar vídeo todo dia e não funcionou. Não vai ser agora fazendo 3 vídeos por semana que vai funcionar, entendeu? Então, assim, não consigo. Mas o livro me ajudou a motivar que eu continue, mas continue porque eu gosto, continue porque me faz bem gravar esses vídeos, conversar com vocês sobre livros. Então, eu vou continuar por causa disso, mas assim, eu tô bem desmotivada mesmo. Livro é ótimo em relação a isso, tá? É um livro bobo, é um livro bem que conta os besterol deles, tem muitas referências geeks no livro, o que é bom até um limite, eles passam meio que no limite, assim, eles fazem referências demais que não precisavam de tantas, mas enfim. É um livro divertido, é um livro pra você que trabalha com a plataforma, que tem curiosidade com o YouTube ou que gosta dos dois. Li a Nuvem, finalmente li a Nuvem. Esse foi um dos que eu tirei da estante. Então, a Nuvem, ele vai focar muito mais em Citra e em Rowan, tá? Nos dois personagens, no final do Ceifador, acontece uma coisa ali com eles que meio que separa os dois. E eles começam a ser lados opostos de uma situação. Eles deveriam ser inimigos, teoricamente, né? Mas não é bem o que acontece, porque Citra e Rowan se conhecem, se gostam muito. Então, Citra tá de um lado, o Rowan tá de outro. Ela é muito política, sabe? Ela é aquela pessoa que diz as coisas e, tipo, uma princesa Amidala. Mais ou menos aquilo ali. Ela diz as coisas e as pessoas seguem porque ela é muito inteligente em articular situações. E o Rowan, eu costumo dizer que ele é artilharia, ele é o pau pra toda obra, ele é realmente do cara que vai pra lá, pra luta. E então, a gente vai ver esses dois momentos, né, desses dois personagens, a gente vai ver muito mais da Nimbus, que é essa nuvem, né, que comanda toda essa sociedade, e um outro personagem que é inserido nessa história, que a gente ainda aqui não sabe qual vai ser o dele, mas eu tenho certeza que no próximo livro vai ser um boom muito grande sobre esse cara. Então, a gente tem isso aí e tem um final arrasador. Não me senti tanto agoniada com essa questão da morte nesse livro como me senti com o Ceifador, porque a gente não está vendo mais um treinamento deles, está vendo eles em ação. E eles em ação parecem muito mais certo, sabe? O autor faz entender que quando eles estavam em treinamento, eles tinham muita dúvida do que eles estavam fazendo. E aqui, como ceifadores, já eles têm muita certeza no que fazem, os personagens passam isso com muita calma e você vai tranquila, entendeu, no livro por causa disso. Então eu apreciei muito mais a leitura desse aqui do que do Ceifador, achei muito mais leve pra mim, ao mesmo tempo incrível e tem muito mais ritmo também, tá? Li o Passados Revelados, que é esse segundo livro, eu acho que é uma duologia. E o primeiro livro é Segredos Revelados, é um drama meio familiar, sabe, na pegada tipo Guardiã de Memórias, é aquela pegada. E eu fico assim meio impressionada com que a Fernanda consegue construir uma história tão bacana em poucas páginas, tá? A Fernanda é uma autora nacional, ela que me mandou o primeiro, ela que me mandou esse, eu fico muito feliz por isso, pela atenção dela comigo. E, enfim, gosto demais dos livros que ela escreveu, dos dois, eu acho que eles se completam direitinho, eu acho que ela cria personagens incríveis, né? Que você acredita de verdade neles, eles parecem pessoas reais. E o final desse livro é tipo de você ficar de queixo caído. Quer dizer, caramba, velho. Eu me senti meio confusa em algum momento, mas eu acredito que foi porque eu tinha tempo já que eu tinha lido o primeiro. Eu esperei muito pra ler esse aqui. Então tinha coisas que eu não lembrava da história, que eu tive que pegar o outro livro lá pra reler. Mas enfim, gostei demais. Eu super aposto assim, na Fernanda como autora nacional. Eu indico pra vocês de verdade pra quem gosta de drama familiar. Li o roteiro do Animais Fantásticos e Onde Habitam, esse livro do meu irmão. Esse livro é lindíssimo, né? Ele já é uma obra de arte, assim, à parte. E vai contar o roteiro, literalmente o roteiro do filme. Eu achei que esse livro de roteiro seria o roteiro inteiro. A gente sabe que quando um filme é concluído, né, com todos os cortes, quando ele é lançado no cinema, muitas cenas que tinham no roteiro foram cortadas para ele caber naquele filme. Eu achei que esse livro fosse todo o roteiro, inclusive as cenas que foram cortadas. E não, o livro é só as cenas do filme. Eu não lembro de ter lido nenhuma cena aqui que não tivesse no cinema. Se vocês leram e viram alguma, me digam aí, porque eu acho que não. O que eu acho que é um erro. Porque, caramba, quem compra um livro de roteiro quer ver o roteiro completo, não quer ver só o que tá no cinema. No cinema eu já vi.
Mas o que eu achei legal aqui foi essa questão de eu entender mais o Newt, lendo esse roteiro, eu entender muito mais da situação, porque o Animais Fantásticos é um filme de fantasia. Então, às vezes, tinha muita explosão de visual, né, de coisas para você ver, e aí você não foca muito no sentimento do personagem, né, do que o ator tá querendo passar. E aqui até umas besteirinhas que o Newt fazia, para mim, ficaram muito mais visíveis. Tipo, um balançar de cabeça, um olhar para baixo, sabe? Claro que o ator, o Ed, ele é muito foda no que ele faz. Mas é diferente quando você lê. É muito diferente a experiência de você ler e de você estar assistindo. E o roteiro soube fazer muito bem, de passar os sentimentos do Newt aqui. Muito mais do que eu senti com o filme. Então fica a dica se vocês gostam, se vocês conseguem ler roteiros, né? Ainda tem isso. Li o Incrível, o melhor livro do mês, que foi A Velocidade da Luz, do Javier Cercas. Eu comecei a ler esse livro acho que ano passado, minha gente. Só esse ano eu consegui concluir. E é um livro que me tocou profundamente, porque ele toca numa coisa que é muito sensível em mim, que é esse meu lado escritora, né? O que eu faço, para quem eu faço. E esse livro, o protagonista desse livro é um escritor, ele é um aspirante escritor. E a gente tem esse mentor aí que funciona como uma válvula para ele de vai, meu filho, ou dá ré, tá entendendo? Ele tem frases perfeitas, ele tem situações incríveis, assim. O livro tem frases perfeitas, é um livro lento, não é um livro de situações incríveis, mas é um livro de personagens incríveis. Eu acho que todo escritor deveria, pelo menos uma vez por mês, ler um livro de grandes personagens, tá? Eu acho que de livro raso a gente já tem de monte. E livros rasos entram e saem da vida da gente, assim, sabe, que a gente nem sente. Então, eu pensei muito depois que eu terminei esse livro, como eu ando lendo livros rasos, livros que entram e saem da minha vida, que não fazem muita diferença. E como eu preciso mudar esse status. Porque são livros com a velocidade da luz que ficam o resto da sua vida, que ficam com você, que lhe fazem companhia, que você vai sempre lembrar daquele personagem, da construção incrível que teve aquele personagem. Chega uma hora que satura você ler livros mais do mesmo. Eu saturo, eu tenho momentos de saturar. E aí, nesses momentos é que eu pego um livro desse que eu entendo, velho, é aqui que eu sei por que eu amo literatura, sabe? É com livros assim. Tenho que parar de ler livros tão rasos e começar a ler livros assim, mais vezes. O último físico que eu li foi A Estrela. Vocês estão por fora do quão ruim é esse livro, sabe? Eu mostrei pra vocês nos stories do Instagram, se vocês não viram, vão lá ver. Que, caramba, eu esperei muito pra ler esse livro. Esse livro tava muito hypado na época que eu comecei o blog. 7, 8 anos atrás. E aí, nessa época que eu lancei o blog, que o livro tava hypado, eu só achava o livro caro, eu não achava o livro, e de repente achei uma feirinha de 10 reais, comprei, né, naquela loucura. Meu Deus, eu vou ler A Estrela. Cheguei em casa depois de algum ano, 2 anos, não sei quanto tempo faz que eu comprei, fui ler. O livro é péssimo. O livro é mal estruturado, os personagens são muito rasos, é uma distopia. Os personagens, distopia com personagem raso, minha gente, já não vai funcionar comigo. Os personagens são rasos, o livro é mal estruturado, parece que foi escrito por Wattpad, por um autor ruim, tá entendendo? Foi escrito por 4 mãos, eu não sei se isso influenciou no trabalho final, mas eu não gostei. A ideia do mundo é legal, só. É só o que o livro tem de bom, o resto do livro é um cocô. E eu li um e-book esse mês, que é um e-book nacional, que é o Entre Nós, que inclusive está sendo o livro que o meu grupo de leitura coletiva está lendo esse mês, né? Que a gente só lê nacionais, e aí uma vez por mês as administradoras escolhem... Peraí. Uma vez por mês as administradoras escolhem um livro nacional pra gente ler, e o de fevereiro está sendo Entre Nós, mas eu já tinha começado a ler esse livro desde o ano passado, desde o mês passado. E aí eu terminei o Entre Nós, e eu acho um livro super importante. Ele vem falar de preconceito, não só preconceito de pele. Acho que preconceito de pele é o que tem menos aí na história, e um preconceito com uma doença em específico. A autora vai falar muito sobre essa doença, às vezes mais do que eu acho que precisava, termos mais teóricos, coisas que nem todo mundo, sabe, quer ver que tá lendo, nem todo mundo que tá lendo quer saber aqueles detalhes, entendeu? Mas enfim, ela coloca também, a protagonista é um pé no saco, ô menininha chata do caralho. Não dá pra mim esses personagens assim, não. Até o final desse livro eu não vi evolução nenhuma nessa menina. Eu espero que o próximo livro dessa série, eu acho que é uma antologia, não sei. O próximo livro, ela tem um amadurecimento, porque ele realmente é muito ruim. Mas o cara é íntegro, incrível, não é aqueles perfeitinhos, não é bad boy. Ele tem um estilo muito na dele, muito calmo, e ele consegue ser incrível naquilo. Gostei muito do mocinho, mas a menina é
Ok, enfim. Então, gente, foi isso que eu li esse mês. Eu tô perdendo meio que a atenção, porque eles ficam conversando do lado, eu perco, né, a atenção. Foi isso que eu li esse mês. Eu quero saber de vocês, o que foi que vocês leram, qual foi o melhor livro que vocês leram agora no mês de janeiro. Me contem. Beijos, até a próxima.